Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais essa aula, uma aula importantíssima de Informática Banco BFC. O tema de hoje, pessoal, extremamente cobrado em provas quando falamos de arquivos. O que são arquivos? Essa aula que você assiste neste momento, por exemplo, está salva aí no seu computador, no seu note, no seu celular, em alguma pasta, em algum diretório, na forma de arquivo. As músicas que você escuta, os PDFs aos quais você lê, são tipos de arquivos. E direto ao ponto, qual seria a definição básica de um arquivo, pessoal? Para os mais iniciantes, nós podemos entender como se fosse um recipiente digital. Sabe aquele pote lá da sua avó, da sua mãe, que guarda biscoitos, bolachas, açúcar e sal? Exatamente isso. Um arquivo, ele é uma pastinha que guarda ali um conjunto de informações, seja no formato de texto, no formato de música, ou até mesmo arquivos executáveis. E nós temos aqui, pessoal, que o formato desse arquivo, ele vai depender exatamente do conteúdo que ele carrega. Pode ser texto, arquivos executáveis, dados, imagem, áudio e vídeo. Agora, pessoal, uma informação importantíssima que você já deve carregar para a sua prova é sobre o nome desse arquivo. Entenda que cada arquivo ele é identificável com um nome e não pode corresponder a outro que esteja no mesmo local. O que significa isso? Isso talvez caia na sua prova. Se você tentar salvar um arquivo de PDF seu, os mapas mentais do Marinho, por exemplo, se você der exatamente o mesmo nome a esses mapas do mesmo local, ele não vai aceitar. Porque não é possível que você salve o mesmo arquivo com um nome repetido. Se você tentar salvar, por exemplo, uma aula ou um mapa mental, digamos que você tem ali o arquivo chamado mapa. Se você tentar salvar novamente o arquivo com o mesmo nome de mapa, ele pode acrescentar para você, entre parênteses, o número 1. Ou se você fizer uma cópia, ele pode colocar mapa mais a palavra cópia. Mas jamais, em hipótese alguma, ele salvará com o nome repetido. Então, se você vir na sua prova qualquer menção de alternativa que sugira o mesmo arquivo, salvo no mesmo local, com um nome igual, já assinale essa alternativa como sendo incorreta. Tudo bem, pessoal? Já iniciamos aqui ganhando pontos em nossa prova. Uma informação muito importante que nós temos que levar para a nossa prova, e talvez seja a informação mais importante, é como será composto o nome desse arquivo. Então vocês vejam aqui que ele tem exatamente duas partes. Estou grifando para vocês aqui, ó, duas partes. A primeira parte dele, ele é composto pelo nome do arquivo. Eu até coloquei um exemplo aqui para vocês, como que está salvo aí na sua máquina os mapas do Marinho. Está em arquivo PDF, inclusive. Então, essa primeira parte aqui é o nome do arquivo. Vejam também, pessoal, que esse nome de arquivo, ele será separado por um ponto. Olha aqui, é separado por um ponto. E depois disso, nós encontramos a extensão, ou seja, o formato deste arquivo. Vou até apagar aqui para ficar bonitinho. Então vejam aqui, ó, a primeira parte do arquivo é o nome dele, ó, Mapas Mentais do Marinho. Vem o ponto final e depois nós temos aqui a extensão indicando o tipo de arquivo que estamos localizando. Então, pessoal, muita atenção, porque essa última parte aqui do arquivo é justamente o que se refere a respeito do conteúdo dele, o formato no qual ele está salvo. Pode ser um PDF, pode ser um documento do Word, pode ser um documento de vídeo, pode ser um arquivo de música. A depender do seu formato, a extensão vai indicar. Eu até coloquei para vocês aqui, vou até dar um zoom, alguns exemplos de arquivos salvos na minha máquina. Então vocês podem verificar aqui, ó. Ver se eu seguro aqui, só um minutinho. Pronto. Eu tenho aqui os mapas mentais de informática. Vejam que eles estão indicados como ponto final PDF, porque são arquivos em PDF. Eu tenho aqui também, pessoal, um arquivo do OBS, né, que é um aplicativo utilizado para gravar as aulas. E vejam que ele tem o ponto final e o EXE, um EXE aqui, né? EXE de arquivo executável. Aqui embaixo eu tenho mais um arquivo, ó, o DroidCam. Ele tem o nome do arquivo, ponto final e o executável. Nós temos aqui embaixo também mais um arquivo executável. E aqui no final eu tenho um mapa mental que está salvo em imagem. É o mesmo conteúdo, porém, em vez de salvar em PDF, eu salvei em PNG
indica exatamente uma imagem. Então, para a sua prova, o que você precisa entender? Talvez lá o examinador, pessoal, a banca IBFC, eles coloquem várias alternativas e peça para que você localize qual das alternativas traz o nome correto de um arquivo. O que você vai precisar olhar? A primeira parte dele vem o nome e o nome que você quiser dar. Se quiser lá colocar chuchuzinho rosa achocolatado, é o nome do seu arquivo. Mas o final dele é importantíssimo. Ele vai vir indicado com um ponto final e na extensão dele o formato ele carrega. Pode ser um documento de texto, pode ser um PDF, pode ser um arquivo de vídeo, um arquivo de música ou até mesmo um arquivo executável. Ah, Anderson, e se eu for lá no meu arquivo agora e alterar a extensão dele? Você vai corromper esse arquivo, porque essa última parte é inalterável. Então, se você pegar um arquivo PDF e mudar a extensão dele, faz um teste aí na sua máquina. Pega um arquivo, faz uma cópia e muda o finalzinho dele para você ver o que acontece. Você vai descaracterizar esse arquivo, tá? Então, na sua prova, é provável que caia dessa forma. Ele vai pedir para você identificar qual nome de arquivo foi indicado corretamente. E, pessoal, o outro conteúdo muito importante que você precisa levar para essa prova é exatamente ter uma noção geral de quais são os tipos de arquivo. Então, primeiramente, vamos aqui para os arquivos. Nós temos basicamente 6 tipos de arquivos. Os arquivos que estão em texto, os arquivos executáveis, os arquivos compactados, né, de compactação, os arquivos em áudio, os arquivos em vídeo e os arquivos em imagem. Vamos começar pelo que todo mundo gosta aqui? Eu sei que lá atrás, para aqueles que são um pouquinho mais velhos, você já tem ali um aparelho de MP3. Quem lembra? Quem é da época do MP3? Eu lembro na escola, lá no ensino médio, que quem tinha MP3 era playboy, hein? Pelo menos na que eu estudei. Eram pessoas de baixa renda, pessoal. Eu mesmo não tinha MP3. Mas quem chegava com MP3 na escola já era filhinho de papai. Então, o MP3 é um tipo de arquivo de música. Aí, não sei se você lembra, depois o MP3 evoluiu para vídeo. E quando evolui para vídeo, qual arquivo que surgiu? Nós temos aqui do lado, ó, o MP4. Então, com base na sua própria experiência, você já consegue identificar como pode ser cobrado isso na sua prova. E vocês vejam que os arquivos de áudio, pessoal, eles estão vários tipos, né? Ó, nós temos aqui o WAV, falando de forma muito simples, tá, pessoal? Sem termos técnicos. O WMA e várias outras formas. Destes aqui, vocês vejam que normalmente o que mais cai em prova é o MP3. Aqui em vídeos também nós temos vários tipos, né? O mais famoso aqui, os mais famosos, sem sombra de dúvida, são MP4, MKV, por exemplo. Essa aula que eu estou gravando para vocês neste momento, eu estou gravando em MKV. É um arquivo que protege a gravação da aula. Então, se eu tiver uma queda de energia aqui, qualquer problema, o MKV ele preserva a qualidade da aula. Quando eu vou subir a aula para vocês, seja ali no Telegram ou no YouTube, eu converto para MP4. Então, dos arquivos de vídeo, qual que você vai gravar? Grava da aula do professor. Aqui, ó, MKV, que é o tipo que eu gravo, e o MP4. Algumas raríssimas provas eu já vi ser cobrado esse formato aqui, ó, o MPEG, né? MPEG. Em algumas raríssimas provas vem cobrado esse formato. Pessoal, sobre imagens agora, eu queria que seja até um tanto quanto intuitivo. É muito comum que você trabalhe com imagens aí, as suas fotos pessoais, as suas fotos de passeio em família, e como que essas imagens estão lá no seu celular. Você já teve a curiosidade de alguma vez pesquisar sobre isso? Olha aqui, normalmente elas estão aqui, ó, em JPEG, né, JPG, ou em PNG, ou até mesmo o GIF, né? O GIF é tão conhecido de todo mundo aí, o pessoal costuma mandar essas imagens, essas figurinhas e remetem à ideia de imagem. Nós temos aqui o GIF. Mas para fins de prova, pessoal, os mais famosinhos são aqui o PNG e o JPG, o JPEG. Tudo bem? Por outro lado, pessoal, nós temos aqui também os arquivos executáveis. E acaba sendo muito intuitivo. Você veja que um arquivo, quando é executável, assim como eu mostrei para vocês aqui nessa imagem anterior, mostrei para vocês aqui os arquivos executáveis, nós temos aqui a extensão dele, que é exatamente o EXE, o exe de executável. Inclusive, pessoal, tomem muito cuidado em questões que querem abordar a segurança da informação, que é um tema extremamente recorrente hoje, em tudo que é prova de concurso público, é cobrada a segurança da informação. Os arquivos executáveis que terminam com EXE, eles são os mais perigosos. Eu não sei se você lembra, lá na nossa aula de vírus, eu já
coloquei aqui no grupo, quando eu falei de firewalls, até mesmo nas aulas gratuitas do YouTube, os arquivos executáveis são os que carregam os vírus. E o vírus, ele entra na sua máquina justamente quando você executa. Por isso que jamais, pelo amor de Deus, em hipótese alguma, abra arquivos desconhecidos, arquivos executáveis. Sabe esse link que vem aí no seu celular? Esses dias mesmo, pessoal, eu recebi aqui no meu celular a mensagem do Detran. A sua CNH está para ser suspensa. Clique no link abaixo, execute o link abaixo, o arquivo do link, para que você possa verificar a sua situação. Primeiro que Detran não manda mensagem assim para ninguém. E segundo que se eu clicar nesse arquivo exe executável, ele vai instalar o que na minha máquina? Um vírus. E eu vou me lascar para resolver isso depois. Então, é muito comum cair em provas hoje, inclusive em provas do Banco do Brasil, essas provas mais bancárias, esse tema é extremamente cobrado no que se refere ao risco de você executar um arquivo. Quando você estiver nos Correios, por exemplo, você jamais, em hipótese alguma, abra um arquivo na máquina dos Correios que você não conhece. É possível que tenha ali um vírus que vai ser instalado na máquina, que vai caminhar por toda a intranet da empresa e comprometer dados sigilosos, dados sensíveis e muito preciosos para a empresa. Continuando aqui, pessoal, nós temos aqui também os arquivos de compactação. E esse aqui, galera, olha, cai com muita recorrência em prova, viu? O zip. Quem nunca zipou um arquivo aí na sua máquina de computação, de computador? Para que serve o zip, pessoal? É exatamente quando você pega um arquivo maior, um arquivo com densidade de informações, e você vai compactando, sabe? Como se você fosse amassando o papel para que ele caiba na caixinha. Então, zipar um arquivo de zip, é um arquivo exatamente compactado. Ele foi comprimido de modo que passe a caber dentro daquele formato. Esses demais aqui raramente caem em prova, esses três tipos aqui, mas o zip, sem dúvida alguma, é o mais famosinho aí. E temos aqui também, pessoal, os arquivos em texto. Quais são os mais famosos? Se você nunca fez isso, pelo amor de Deus, faça. Abra o seu Word aí. Se você não tiver o Word instalado na sua máquina, abra o Word online e veja como que são salvos os arquivos deste aplicativo ali do pacote Office. Eles são salvos hoje como DocX, as versões mais recentes são DocX. Antigamente, até a versão 2007, era simplesmente o Doc, né? E em algumas provas nós vemos aqui esse modelo DOT e DOTX. Mas para a sua prova, qual que você vai gravar? O DocX e o Doc. Anderson, entendi. Você falou sobre os arquivos, você falou sobre os tipos, você falou sobre como acontecem ali, como que vem o nome dele, que a primeira parte é exatamente o nome, a segunda parte é a extensão dele, que vai depender do tipo de arquivo. Agora, é muita coisa para gravar, Anderson, não é? Um pouquinho, gente. Se você nunca teve contato com o conteúdo, é muito comum que você fique um pouco tenso. Inclusive, para quem estuda informática, pessoal, costuma ser a maior dificuldade. São muitas siglas, muitos nomes, a maioria em inglês. E para quem nunca teve contato ou não mexe muito no dia a dia, acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Mas, Anderson, quais são os arquivos que eu tenho que levar para a prova? Os principais, pessoal, de texto, Doc e DocX. Dos executáveis, esse aqui, ó, exe, de executável. De compactação, você vai lembrar o zip. De áudio, você vai lembrar do MP3. De vídeo, você vai lembrar do MP4 e do MKV. E de imagem, você vai levar do JPG, JPEG e do PNG. Como que isso vai cair na sua prova? É muito comum, pessoal, que eles vão dar assim, como eu já vi questões da IBFC. Em determinado diretório do seu computador, foram salvos alguns arquivos de imagem, música e vídeo. Assinale a alternativa na qual as extensões correspondam a esses arquivos. Então pensa comigo, se for um arquivo de imagem, qual tipo que seria? Você volta lá. Se for um arquivo de imagem, você vai buscar uma alternativa cuja primeira possibilidade seja um destes aqui. E normalmente vai estar o JPG, JPEG e o PNG. O segundo arquivo indicado na questão é um arquivo de música, um áudio. Quais tipos de arquivo em áudio podem estar sendo com seus sufixos ali, com suas extensões indicados aqui nesse mapa? Os arquivos de áudio. E normalmente qual que vem sendo cobrado em prova? O MP3. Anderson, se for um arquivo de vídeo, aqui ó, MKV, lembra que é o arquivo que eu estou gravando na aula de agora, ó.
O MKV não é tão comum as pessoas utilizarem. Lembra da aula de hoje? Usa como gatilho mental. A aula de hoje eu estou gravando para você em MKV. E depois eu converto para qual tipo de arquivo? MP4. E se for arquivos executáveis, eu tenho uma lista grande aqui também, ó. Mas, qual que eu devo lembrar? O principal, o EXE. E é intuitivo, né? EXE de executável. Tem outros aqui também, mas pelo menos o executável você vai lembrar para sua prova. E para finalizar, quais são os arquivos de texto? Temos vários aqui. Mas quais são primordialmente? Lembre de documento. Documento de texto. Aqui, ó. O DocX, que é utilizado atualmente, e o Doc, que era utilizado até a versão 2007. Entendendo esses tipos de arquivos aqui, pessoal, certamente vocês já conseguirão acertar muitas questões de prova. É difícil? Não é. Para quem nunca teve um contato, olha para esse monte de sigla, fica até com medo, mas eu tenho certeza que a partir da aula de hoje, você já vai colocar na sua cachola aí, pelo menos essa noção básica, e será mais que suficiente lá no domingão do dia da sua prova. Tenha calma, fiquem tranquilos e já deu tudo certo. Então ficamos por aqui, essa foi a aula de hoje e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.